Nós temos já alguns domingos estudados sobre os reis de Israel, os reis de Judá. Já vimos alguns deles e é interessante que todas as vezes que nós abrimos a palavra de Deus e estudamos a vida de homens e mulheres de Deus, ou homens e mulheres que eram do povo de Deus, eu particularmente me identifico muito, porque não são homens perfeitos. Não são pessoas perfeitas. Aliás, de todos os reis que nós já vimos Davi, Salomão, Uzias, Josafá. Hoje de manhã o missionário Adriano trouxe também sobre o rei Saul. Como nós nos identificamos? Porque não eram pessoas perfeitas. São pessoas que viveram as suas vidas, tiveram as suas vidas, viveram normalmente, tiveram seus problemas assim como nós, tiveram erros assim como nós. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia fala que tudo que foi escrito para o nosso ensino, para que a gente aprenda. Eu lembro, desde quando eu era criança, nas primeiras aulas de história, a minha professora de história ela falava: a história ela existe para que as pessoas não cometam os mesmos erros. E parece que, mesmo assim, a gente lê a palavra de Deus e, às vezes, a gente comete os mesmos erros. E hoje eu gostaria de falar sobre sobre mais um rei, aqui da palavra de Deus, que é o rei Amazias. Provavelmente você nunca ouviu falar desse rei. É aquele rei que, às vezes, se você já passou por uns livros da Bíblia, como Crônicas, Reis, que é uns livros, às vezes, até um pouco difícil, apesar que esses livros até que são gostosos de ler, a gente passa e esquece, porque parece que o rei é sempre a mesma coisa, né? O rei é o rei que fez alguma coisa errada, Deus deu um castigo nele, e às vezes a gente se esquece. Mas eu gostaria de que você abrisse a sua Bíblia no segundo livro de Crônicas, no capítulo 25. Nós vamos ler 2 versículos, por enquanto, depois, deixa a sua Bíblia aberta, nós vamos ler, depois falar um pouco sobre, conforme nós formos falando, sobre o reinado de Amazias, nós vamos aprender com esse texto também, com outros versículos também. Mas vamos ler, então, sobre o rei Amazias. Amazias, que o nome dele significa o Senhor fortalece. Você crê que o Senhor fortalece a sua vida? Amém? O Senhor nos dá força. Vamos ler então 2 Crônicas, capítulo 25, versículos 1 e 2. Diz assim: Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jeoadã, e era de Jerusalém. Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não de todo o coração. Ou, em outras versões, não de coração íntegro. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos o privilégio que temos, Senhor, de estarmos aqui nessa noite, de ouvirmos a tua voz. Por isso, fala, Senhor Deus, nos nossos corações nessa noite. Pai, não permita que saiamos daqui sem ser transformados pelo Senhor. Sem, Senhor Deus, entendermos qual é o teu plano para cada um de nós. Sem entendermos, Senhor, o que o Senhor deseja de cada um de nós. Faz a tua obra, Senhor Deus, no nosso meio, assim como nós já temos visto, Senhor. Reaviva, Pai, a obra, Senhor Deus, nessa igreja. Nós te damos glória porque esta igreja cresce para a tua honra e para a tua glória, Senhor Deus, e que, acima de tudo, o teu reino possa crescer nos nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Você conhece alguém que parece um crente? Você já ouviu falar assim de alguém que fala: puxa vida, essa pessoa ela é tão boa, que parece um crente. Essa pessoa faz tudo certo, é mais crente do que uns lá da minha igreja. A gente faz isso às vezes quando está namorando, né? Principalmente quando o moço ou a moça é da igreja e quer namorar com alguém que é fora da igreja. Aí o pastor pergunta: mas essa pessoa é crente? Aí fala: olha, ela não é crente, mas ele é mais crente do que muita gente da igreja. Provavelmente você já deve ter ouvido isso alguma vez. Esse era o Amazias. Aliás, já pensou você chegar no cemitério e você ver a lápide de alguém dizendo assim: ele era uma excelente pessoa, mas não de todo o coração, não com o coração perfeito. Esse era o Amazias. Era um homem que fazia tudo o que é certo,
Era um homem que você não podia dizer nada dele. Não tinha nenhum defeito. Sabe aquela pessoa que fala, eu não mato, não roubo, não fumo, não bebo, sou um bom pai de família, sou trabalhador. Você conhece pessoas assim? Esse tipo de pessoa, esse era o Amazias. Mas a palavra de Deus diz que ele não fazia isso com um coração perfeito. Ele não tinha o coração perfeito. Ou seja, ele era uma boa pessoa, ele tinha boas atitudes, mas ele não tinha um coração perfeito. O que me chama muito a atenção, porque é possível alguém ter boas atitudes, alguém ser bonzinho, ser uma pessoa muito bem educada, mas aos olhos de Deus não ter o coração perfeito. É possível isso acontecer entre nós. É possível que eu e você, até mesmo eu e você, sejamos boas pessoas, pessoas que as pessoas reconhecem que são boas pessoas, até por educação, ou seja, educação de casa, ou da igreja, ou de onde quer que nós tenhamos, mas que não tenhamos no nosso coração um coração perfeito diante de Deus, um coração que Deus se alegra. Veja que Amazias, ele é um exemplo disso, e o que nós vamos aprender hoje com Amazias é que esse negócio de ser bonzinho e não ter o coração perfeito, um dia explode. Você pode viver esse estilo de vida por alguns dias, por alguns meses, até mesmo por alguns anos, mas vai chegar um momento em que essas pessoas elas vão se revelar. Essas pessoas que são assim como Amazias, pessoas que são boazinhas, pessoas que até mesmo vêm na igreja, que estão no meio do povo de Deus, assim como Amazias estava. Mas são pessoas que mais tempo ou menos tempo, um dia, como o pessoal fala, vai sair do armário, vai se revelar, vai mostrar realmente aquilo que está no seu coração. Porque hoje o que nós vamos aprender é o que significa verdadeiramente ter um coração perfeito diante de Deus. Ter um coração diante de Deus, o que significa a pessoa que Deus gosta, a pessoa que Deus quer. Que tipo de pessoa que Deus quer se relacionar? Porque às vezes na nossa mente está que Deus ele quer se relacionar com as pessoas que são perfeitas, com as pessoas que não têm erro, com as pessoas que não fazem nada de errado. E me chama muito a atenção porque o texto paralelo a esse de 2 Crônicas está lá em 2 Reis, capítulo 14, versículo 3. Coloque, por favor, olha o que diz lá, 2 Reis, capítulo 14, versículo 3. É o mesmo paralelo. Essa mesma história de Amazias que é contada aqui em 2 Crônicas 25, é recitada também em 2 Reis, capítulo 14, versículo 3. Veja o que fala. Está falando de Amazias. Ele fez o que o Senhor aprova. Veja que legal, né? Amazias fez o que o Senhor aprova. Legal, olha, segundo a palavra de Deus, segundo o ensino. Talvez o homem foi para a escola bíblica quando era criança, aprendeu a honrar o papai e a mamãe, obedecer às autoridades. Ele fazia o que o Senhor aprova, mas não como o Davi, o seu pai. Veja que me chama muita atenção com isso, sabe por quê? Porque como é que pode Amazias, que fez tudo o que era certo, e a palavra de Deus fala que ele não fez com todo o coração, e a Bíblia fala, ele não foi como o Davi. Davi que devia ser o modelo de Amazias, mas Davi que fez o quê? Que adulterou, que mentiu, que assassinou Urias. Já parou para pensar nisso? Eu que sou um bom pai de família, eu que pago meus impostos, eu que não bebo, não fumo, nunca matei, procuro não odiar as pessoas, procuro fazer aquilo que Deus aprova. E aí tem um aí que traiu, que se chama Davi, que mandou matar Urias, a esposa dele, adulterou com Batseba para ficar com ela, fez toda uma trama, maquinou o mal. Sabe que a capacidade de maquinação do mal de Davi foi tão grande que ele falou o seguinte, ele escreveu uma carta para Joabe, que era o general do exército, para que mandasse matar Urias. Sabe quem que mandou a carta para Joabe? O próprio Urias. Davi escreveu a carta, selou e falou, Urias, leva essa carta para Joabe. E Urias estava levando a sua própria sentença de morte. Que maquinação do mal! Como é que um cara mau como esse pode ser um homem segundo o coração de Deus? E a Bíblia fala que Davi, ele era um exemplo, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Como que nós vamos entender isso? Como que nós podemos entender que Amazias, um homem que fez tudo que é certo, uma pessoa que era certinha,
mas não tinha um coração perfeito. E Davi, que era um camarada que fez várias coisas erradas, era um homem que era aprovado segundo Deus. E aqui nós começamos a aprender, meus irmãos, que verdadeiramente o que importa para Deus é realmente o coração. Porque parece que Deus, Ele se importa muito mais do que com o nosso coração do que com as nossas atitudes. Muito mais com o que está lá dentro de nós do que o que realmente às vezes aconteça no nosso dia a dia. E veja que o que acontece? Porque Deus ele sabe que um dia, invariavelmente, nós vamos fazer o que o nosso coração deseja. Porque nós podemos ser pessoas certas hoje, mas o nosso coração está longe de Deus. E um dia isso vai se revelar. Sabe por quê? Porque a própria palavra de Deus diz, lá em Provérbios 4, que de todas as coisas que nós devemos guardar, é o nosso coração que nós devemos guardar. Sabe o que é o coração? O que o coração faz? Além de bombear sangue, né? Mas no significado, ele faz o quê? Ele ama. É o amor. Hoje a gente está falando sobre amor. Aliás, é interessante que, quando a gente fala sobre amor, essa semana passada eu falei sobre amor também, parece que o Instagram pegou aquele vídeo lá, tinha 20 mil visualizações hoje, de 400 seguidores. Não sei o que está acontecendo. Deus ele está querendo fazer alguma coisa, falar sobre isso para a gente hoje. Sabe por quê? Porque o nosso coração é onde está o nosso amor. Porque tem gente que é certinho, tem gente que faz tudo conforme a palavra de Deus fala, mas o coração dela não está nas coisas de Deus. Eu estou aqui na igreja, mas o meu desejo era estar em outro lugar. Eu estou aqui, mas eu não queria muito bem. E veja, meus irmãos, que parece que para Deus é melhor uma pessoa que erra, mas tem um coração perfeito, do que alguém que é uma pessoa certinha, mas tem o coração longe de Deus. Lembra de Pedro? Pior do que Davi, Pedro negou Jesus por 3 vezes. Já pensou Deus chegar para você depois que você negar Jesus 3 vezes? Fala, você conhece Jesus? Não, não conheço. Eu não conheço esse homem, eu não sei do que você está falando. Mas Jesus, ele chega para Pedro, pergunta o quê para Pedro? Pedro, você é uma pessoa certinha? Não, o que Jesus pergunta para Pedro? Você me ama. Pedro, o que está no seu coração? E hoje, meus irmãos, Deus ele quer perguntar para cada um de nós nessa noite, o que está dentro do seu coração? Eu não quero olhar para o seu passado, eu não quero olhar para o seu currículo, eu não quero olhar para o seu histórico do que você fez de bom, o que você fez de ruim na sua vida até o momento de hoje. Deus ele pergunta nessa noite, o que está no seu coração? O que está aí dentro? Do que você gosta? O que faz o teu coração bater quando você faz? O que está aí dentro de você? Por que você faz as coisas que você faz? É isso que nós vamos ver com Amazias. E nós vamos ver com Amazias, talvez do jeito ruim, o exemplo do que acontece quando somos pessoas com o coração longe de Deus, mesmo apesar de, às vezes, sermos pessoas certinhas. Né? E, seja sincero, quem aqui se acha uma pessoa certinha? Pode levantar a mão sem... Eu me acho uma pessoa certinha. Por favor, vai, gente. Bando de mal educados. Vocês não se acham certinho? Eu não vou perguntar por pecado aí quem já matou, quem já bebeu, senão vai que, né, pastor? Mas, meus irmãos, nós nos consideramos pessoas certas. Todos nós nos consideramos pessoas boas. Não tem ninguém aqui que se acha, né? Lógico que quanto mais crente a gente é, mais merecedor do inferno a gente reconhece que é. Mas todos nós temos essa síndrome de Amazias um pouquinho dentro de nós. De que fazemos o que é certo. E é o que eu falo, nunca ninguém faz o que acha que é errado. Todo mundo que faz o que faz tem uma justificativa para isso. Todo mundo faz aquilo que acha que é certo. Ninguém faz aquilo que acha que é errado. Essa é a grande verdade. Amazias era esse homem. E aqui nós vamos ver então, nesse capítulo 25, deixa sua Bíblia aberta em 2 Crônicas, capítulo 25. Nós vamos ver algumas coisas. Por que Amazias... A palavra diz que ele era uma pessoa certinha, mas ele não tinha um coração perfeito. Ele não fazia as coisas de todo o coração. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Olha, primeiro do versículo 5 até o versículo 9. Olha lá em 2 Crônicas 25. Olha o que aconteceu. Amazias congregou os homens de Judá e os pôs segundo as suas famílias, sob chefes de 1000 e chefes de 100, por todo Judá e Benjamim.
Contou os que tinha de 20 anos de idade para cima e descobriu que havia 300.000 homens escolhidos capazes de sair à guerra e manejar a lança e o escudo. Também contratou 100.000 homens valentes de Israel por 3.400 quilos de prata. Porém, certo homem de Deus foi falar com Amazias e disse: Ó rei, não deixe que o exército de Israel o acompanhe, porque o Senhor não está com Israel, isto é, com nenhum dos filhos de Efraim. Porém, vá sozinho, entre em ação e seja corajoso. Do contrário, Deus faria com que você caísse diante do inimigo, porque Deus tem poder para dar vitória ou dar a derrota. Amazias perguntou ao homem de Deus: E o que será dos 3.400 quilos de prata que eu paguei às tropas de Israel? Ao que o homem de Deus respondeu: O Senhor pode lhe dar muito mais do que isso. Veja que esse é o tipo de pessoa, Amazias, que faz tudo certinho, mas está longe de Deus. E quantas vezes nós não encarnamos Amazias na nossa vida? Quantas vezes nós acabamos não sendo como Amazias, como esse homem aqui que a palavra de Deus fala? Veja que quando o nosso coração está longe de Deus, meus irmãos, nós começamos a agir assim como Amazias. Sabe por quê? Porque aconteceu certa vez que houve uma guerra entre Judá, né? Nessa época o reino já estava dividido. Depois de Davi e Salomão, né? Depois dos filhos de Salomão, que foi Roboão, quando o filho de Salomão começou a reinar, que foi Roboão, o reino se dividiu. Roboão ficou só com o reino de Judá, o reino do sul, e com os levitas também lá em Judá. E Jeroboão ficou com os reinos do norte. Então, o reino se dividiu. Aqui, o reino já estava dividido e o reino aqui estava com Judá. O que aconteceu é que, por conta de Jeroboão fez mais 2 templos ao norte, o que foi abominável ao Senhor. Ele começou a sacrificar em lugares onde Deus falou: não faça isso. Por isso que Israel era uma nação que estava em rebeldia contra o Senhor. Judá estava certinho, Judá fazia o que era certo, tinha os seus erros, mas fazia o que era certo diante de Deus. E aí aconteceu que a tribo de Judá, por isso que até hoje ficam os judeus, a gente fala que são judeus por conta da tribo de Judá, que foi o que sobrou de Israel, acabou que aquele povo, eles entraram numa guerra contra 10.000 homens, eles eram 300.000 contra 10.000. Se fosse você, o que você falaria? Imagine que você tem uma guerra, 300.000 contra 10.000, o que você faz? Tranquilo, né? A gente batalha coisas assim na nossa vida, né? Imagina que você tem R$300 na conta e chega um boleto de R$10. Você fala o quê? Moleza. Esse foi fácil, pastor. Não preciso nem orar. Não é? É verdade? Foi isso que Amazias fez. Tenho 300.000 homens, vou lutar contra 10.000? Não preciso nem orar. Vamos lá. Vamos para a batalha. Davi era assim? Lembra que a gente falou de Davi? Sempre quando Davi ia para a guerra, o que ele fazia? Perguntava: Senhor, devo ir, Senhor? Até mesmo Salomão, a gente leu, Salomão perguntava, consultava o Senhor: Senhor, devo ir para a batalha? Às vezes, depois ele parou de consultar o Senhor. A gente viu isso, que ele se deu mal por conta disso. Ou seja, as pessoas, essa é a pessoa que está longe do coração de Deus. Ou seja, as coisas que eu faço, eu não preciso de Deus. Eu sou uma boa pessoa, Deus vai me abençoar. É assim que eu penso, é isso que está na minha cabeça. Eu sou uma boa pessoa, faço tudo certinho, Deus não abençoa quem faz o que é certinho? Sim ou não? Você crê nisso? Eu creio também. Eu creio, e às vezes a gente, por ser certinho, eu posso ter certeza, eu posso fazer qualquer coisa que Deus vai atrás. Senhor, eu vou fazendo as coisas, o Senhor vai atrás, né? Vai limpando atrás ou vai na frente fazendo a obra. A gente pensa assim, as pessoas que são certinhas, nós achamos que é só Deus, eu vou fazendo, Deus ele vai fazendo as coisas. Eu não preciso perguntar mais nada para Deus. Não preciso perguntar mais nada. Por quê? Porque o coração dele estava longe de Deus. Ele fazia o que era certo. Mas ele não tinha uma comunhão com Deus. O coração dele não estava perto de Deus. É aquela pessoa que faz tudo certinho, que fala assim: eu não preciso de Deus. Não preciso ir para a igreja. Para que eu vou para a igreja? Eu sou certinho. A minha vida é boa. Né? Deixa que a igreja para esses incrédulos aí, né? Essas pessoas que não aprendem. Eu já aprendi, eu já sou uma boa pessoa, não preciso ir para a igreja. Eu já conheço a palavra, já li a Bíblia várias vezes. Não preciso ir para a igreja. Já sou uma pessoa boa, pessoas autossuficientes. 300.000, eu tenho 300.000 homens.
As minhas lutas são 10 mil. Ih, fácil. Minha vida é vitória fácil. Para que eu não preciso de igreja? É aquela ovelhinha desgarrada, sabe? Fala, não preciso de igreja. E fica tranquilo. Ó, essa ovelha desgarrada, o pastor vai atrás. Aliás, se você é membro da Igreja Batista da Glória, o pastor vai atrás. Você fica muito tempo longe, viu? Foi o que aconteceu aqui com Amazias. Foi o que aconteceu. Veio um homem de Deus, apareceu para ele e falou, Amazias, vem aqui. Vem aqui, minha ovelhinha desgarrada. Ele fala, o que você está fazendo aí com Israel? Que história é essa aí de você querer fazer união com um povo que Deus não está com ele? Que história é essa de você começar a se envolver com Israel, contratar 100 mil homens? Ele falou, olha, vai sozinho, não vá com Israel. Não vá com Israel, vai sozinho, Deus é que vai te dar vitória. Creia que Deus que vai dar vitória para você. E é isso que nós vamos começar a aprender. Meus irmãos, nós precisamos aprender que não importa quão bom nós sejamos. Se a gente não for com Deus, pelos caminhos de Deus, nós vamos perder. Pode ser 300, eu posso ter 300 reais na conta e ter um boleto de 10. Se eu achar que eu não precisar de Deus, eu não vou conseguir pagar esses 10 reais do meu boleto. Foi isso que aquele homem de Deus falou para Amazias. Você tem 300 mil homens. Se você não for sozinho com esses 300 mil contra os 10 mil, você vai perder. Parece uma coisa doida, né? Mas como? Se eu for com 400 mil, eu vou perder, e se eu for com 300, eu vou ganhar? É isso. Por quê? Porque quem dá vitória não é os meus 300 mil, mas é Deus. Quem me dá vitória não é o fato de eu ser bonzinho, é Deus. Quem dá vitória nas coisas da minha vida não é o fato de eu ser uma boa pessoa, mas é Deus que luta por mim. Porque eu começo a me achar autossuficiente quando eu sou bonzinho. Quando eu faço boas coisas, eu me sinto aquela pessoa santa. Pode vir o diabo, sabe? Aquela coisa, pode vir que eu vou... Deus, nem preciso orar hoje, Senhor, poder, né? Senhor, hoje eu vou vencer, eu não preciso nem orar, eu saio de casa e eu nem oro. Eu começo a ser autossuficiente. Essas pessoas são as pessoas que a palavra de Deus fala que o seu coração não são um coração perfeito. E aqui a gente vê o porquê, na verdade, o que estava no coração de Amazias. Sabe por quê? Porque ele tinha pago, para esses 100 mil homens de Israel, ele tinha pago, a palavra de Deus diz aqui, 100 talentos de prata, ou 3.400 quilos de prata. Para você ter uma ideia, é mais ou menos 140 milhões de reais. Eu fiz as contas, dá mais ou menos pagar 1.400 reais para cada um. É um salário mínimo. Normal, né? Falou, quem quer ir para a luta? Vou dar um salário mínimo para cada um. Tranquilo, né? Quem quer ganhar 1.300, 1.400, é mais ou menos isso. Essa é a conta mais ou menos que ele fez. Só que eram 100 mil homens. E aqui a gente já começa a ver qual é o problema de Amazias. O problema de Amazias não era o problema com Deus, era o problema com o dinheiro. Ou seja, ele tinha o coração dele muito mais no dinheiro, ele falou, o que eu vou fazer? Eu já paguei. E aqui a gente vê, né, como é bom consultar o Senhor antes de fazer as coisas, principalmente com dinheiro. Quem nunca perdeu dinheiro porque não consultou a Deus? Não vou nem pedir para levantar a mão, senão até eu vou passar vergonha. Quem nunca perdeu dinheiro porque não consultou ao Senhor? Senhor, eu devo fazer isso, Senhor? Aí depois que você faz, né, a coisa, você fala, acho que eu devia ter orado um pouquinho mais. Aí você descobre. E aqui com Amazias o golpe foi grande, porque já pensou 140 milhões? Pessoas autossuficientes são pessoas que dizem assim, eu sei fazer bons negócios. Eu não preciso de Deus. Eu sei fazer as coisas. Eu não preciso de Deus. Eu consigo, não preciso orar. Eu consigo, não preciso consultar o Senhor. Esse era Amazias. Quantas vezes nós somos assim? Quantas vezes nós saímos de casa sem pedir a bênção do Senhor? Quantas vezes nós entramos em projetos na nossa vida sem pedir auxílio do Senhor, sem consultar ao Senhor? Senhor, eu devo ir pela direita ou pela esquerda? Senhor, eu devo ir para o norte ou para o sul? Senhor, eu devo sair da minha empresa e devo ir para outra empresa que está me dando uma oferta de emprego? Senhor, eu devo fazer esse curso A ou B ou C? Senhor, o que eu devo fazer? Não. Quantas vezes nós somos autossuficientes? Não, eu sou pessoa boa, eu sei escolher. Eu sei fazer as minhas escolhas, eu vou saber fazer boas escolhas. Quantos de nós não somos como Amazias? Essas pessoas são as pessoas que Deus fala que o seu coração está longe do Senhor. Meus irmãos, como isso é uma coisa perigosa. E como é lindo o que esse homem de Deus fala no versículo 9, que ele fala o seguinte, olha, o Senhor Deus pode dar muito mais para você.
o Senhor pode dar muito mais do que você. Sabe por quê? Porque às vezes a gente acha que a gente vai perder as coisas quando a gente segue os caminhos do Senhor. Às vezes a gente acha que vai perder quando a gente entra pelo caminho do Senhor, e verdadeiramente, às vezes a gente perde dinheiro nessa vida por seguir ao Senhor. Às vezes a gente perde prestígio nessa vida, às vezes a gente perde amizade nessa vida por seguir ao Senhor. Mas o que a palavra de Deus fala é que Deus ele pode dar muito mais para você. E isso que nós devemos crer. Sabe por quê? Porque na nossa cabeça, a gente é tão mesquinho e tão tolo com algumas pequenas coisas, que às vezes a gente pensa assim, peraí, mas se eu fizer esse negocinho aqui, esse esquema, aliás, eu não falo trambique, né, é esquema, porque trambique é quando os outros fazem, quando a gente faz é esquema, né? É sempre assim, essa é a diferença entre o esquema e o trambique. Quando a gente faz é um esquema, quando o outro faz é trambique. A gente fala, não, tem um esqueminha aqui, que se eu fizer eu vou ganhar R$500, sabe? Coisas pequenas, coisas que a gente acha, você acha que Deus não pode te dar muito mais do que isso? Essa era a cabeça de Amazias, de que eu vou fazer isso daqui, eu vou ganhar esses 140 milhões, eu vou perder esse dinheiro. Deus, aquele profeta de Deus, ele fala, olha, Deus pode te dar muito mais. E meus irmãos, Deus ele tem muito mais. Às vezes não nessa vida, sabe por quê? Porque lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, sabe o que a palavra de Deus fala? Que aquilo de mais precioso que Deus ele vai dar para os seus filhos, olho ainda nenhum viu, ouvido ainda nenhum viu. Isso é o que Deus tem preparado para aqueles que o buscam. Olha, coloca esse versículo, por favor, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Olha o que fala. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou aonde? Penetrou aonde? Por que ele fala do coração? Veja que a gente está falando de coração hoje. Está falando, nem ainda você entendeu com o seu coração o que Deus tem preparado para aqueles que o... É para aqueles que são bonzinhos? O que Deus tem preparado para aqueles que são perfeitos? Sim, é isso que está dizendo a palavra? Não, para aqueles que o amam, aqueles que têm o coração perfeito. Aqueles que mesmo no seu dia a dia, que ainda acabam errando, mas têm o seu coração perfeito. Aquelas pessoas que, puxa, eu errei, me perdoa, e eu vou corrigir, eu vou em frente no meu caminho. Do que aquelas pessoas que são certinhas, até que chega uma hora que explode, porque não aguenta mais, porque o seu coração... Sabe que a palavra de Deus fala que o amor ele é forte como a morte. O livro de Cantares fala isso. Que as coisas que eu amo, eu vou acabar amando, uma hora eu vou me revelar. Né? Já viu aquele adolescente que é apaixonado? Chega uma hora que ele vai se revelar e vai se declarar. Chega aquela pessoa que você gosta, uma hora você vai se declarar. Aquela coisa que você ama, um dia você vai se entregar para isso. Por isso que Deus ele pergunta, o que está no nosso coração? Por que nós fazemos aquilo que nós fazemos? E mais do que isso, quando nós vemos aqui a vida de Amazias, será que temos feito as coisas porque Deus está nos orientando, porque Deus está nos pedindo, porque temos amor em seguir as coisas de Deus? Ou será que estamos fazendo porque achamos o que é certo? Eu faço o que eu acho que é certo. Eu sou bom o suficiente, já sou uma pessoa bem formada, né? Já fiz uma boa universidade, já tenho o meu mestrado, tenho os meus cursos, minhas especializações, sou uma pessoa bem esclarecida, eu sei tomar as minhas decisões. Já sou o dono do meu nariz. Será que temos sido assim como Amazias? Ou será que temos verdadeiramente amado o Senhor e buscado o conselho do Senhor? Porque como vimos com Amazias, um dia a casa cai. Um dia o monstro ele vai se revelar. Um dia esse monstrinho que fica dentro da gente, ele vai se revelar. E é isso que acontece no versículo 14. Olha o que acontece no versículo 14. Amazias, então, ele obedece àquele homem de Deus, ele entende, falou, tudo bem, o Senhor está mandando, eu sou uma boa pessoa, eu sou crente, né? Eu vou para a igreja, o pastor veio me visitar, eu vou falar o que o pastor me pediu, né? Imagina, o pastor vai na tua semana, fala, vai na igreja. Domingo você está lá, tenho certeza. Né? Foi isso que aconteceu com Amazias. Amazias chegou aqui, o homem de Deus falou, olha, não faça isso, ele obedeceu o homem de Deus, ele reconheceu que era um homem de Deus, porque ele estava ainda naquela vibe de, olha, vou fazer o que é certo, o que as pessoas vão dizer, o que os membros da Igreja Batista da Glória vão dizer, se eu fizer isso? Imagina, não, tenho que mostrar que eu sou uma boa pessoa. Mas veja o que acontece no versículo 14. Quando Amazias voltou
da matança dos edomitas, que foi essa guerra contra os 10.000, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir. Tomou-os por seus deuses, adorou-os e lhes queimou incenso. E aí você pergunta, pastor, eu não estou entendendo nada. Como que um homem, que a Bíblia falou que fez tudo que Deus aprova, um homem que era certinho, uma pessoa que nasceu na igreja, foi batizado, participava dos cultos, estava lá com a gente, na escola bíblica dominical, cara boa pinta, boa pessoa, bom pai de família, não matou ninguém, não roubava, não fez nada. Foi para uma guerra, quando voltou, o que ele fez? O que ele fez? Trouxe os deuses dos edomitas, fez dele os seus deuses, né? Coloca de novo esse versículo, por favor, versículo 14. Olha lá, ele pegou, não só trouxe, mas tomou por seus deuses. Ele falou, não sou mais dessa igreja. Mudei, esse Deus aí não é mais o meu Deus. Tem outro Deus. E foi lá, adorou e queimou incenso para ele. Amazias, hello? O que está acontecendo com você, Amazias? Você estava domingo passado com a gente lá no culto, cantando, louvando, de olho fechado. O pessoal falava, levanta a mão, você levantava. O pessoal falava, vem aqui na frente, e você vinha. Agora você saiu da igreja e ainda está adorando outros deuses. Que loucura é essa? Que loucura é essa? O que será que aconteceu com Amazias? E aí você pergunta, como é que pode? Que incrédulo esse Amazias. Ainda bem que eu não sou assim como ele. Ainda bem que a gente não é assim como ele, como Amazias. Sabe o que acontece? Quantos de nós agimos como Amazias? Porque o que a Bíblia está nos ensinando, na verdade, meus irmãos, é que não o fato de Amazias ter se entregado à idolatria. Na verdade, o que aconteceu com Amazias é que ele se entregou ao que estava no coração dele. E sabe o que estava no coração dele? É adorar as coisas que as outras nações adoravam. Ele estava lá no meio de Israel, louvando ao Deus de Israel. Mas ele olhava as outras nações e falava, na verdade eu queria estar lá com as outras nações, adorando os deuses deles. É isso que estava, na verdade, no coração de Amazias. Sabe aquela pessoa que está no culto? Olha, eu estou aqui hoje, mas na verdade eu queria estar lá em casa assistindo um Netflix, maratonando a minha série. Eu queria estar assistindo o meu futebol lá em casa nesse momento. Eu estou aqui nessa igreja, mas na verdade eu queria estar em outro lugar, eu queria estar fazendo outra coisa. Tem esse bando de pessoas aqui cantando, dizendo que amam a Deus, na verdade eu queria estar fazendo outras coisas que eu gosto de fazer mais. Esse era o Amazias. Não é o fato de idolatrar. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que, às vezes, não se entregam à idolatria, mas quantas pessoas que deixaram de vir na igreja para, nos domingos, só ficar assistindo o seu futebol de domingo? Para, de domingo, só ficar curtindo os bens que Deus te deu? Pessoas que trocam o amor ao Senhor por uma vida de prazeres, ou por uma vida de pseudo-riquezas, né? Eu acho que eu sou rico, quando, na verdade, estou longe do Senhor. Quantas pessoas são assim? Veja que isso começa no coração. Isso começa quando no nosso coração nós começamos a amar mais as coisas que o mundo gosta do que a Deus. Quando eu começo a amar mais as coisas que estão nesse mundo do que a Deus. Foi o que aconteceu com Amazias. Ele estava lá no meio do povo de Deus, todo mundo falando, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo. Ele falava, Senhor, eu te amo, mas sabe o que acontecia? Ele gostava também de algumas coisas, ele gostava de um dinheirinho, ele tinha o seu amor no dinheiro, ele tinha o seu amor nas coisas que o mundo gostava também. O que o mundo gosta? O mundo gosta dos prazeres do mundo, é o que o mundo gosta de fazer. As coisas que estão na nossa vida, as coisas que me aparecem para eu fazer de segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, as coisas que todo mundo ama fazer. Será que nós temos amado fazer essas coisas também? Ou será que temos amado o Senhor? O que nós temos amado? Aqui nós vemos um modelo de Amazias. Pessoas que o desejo está nas coisas que o mundo adora. Esse é o maior erro de Amazias. E esse é o maior perigo que eu e você sofremos. Esse é o maior perigo que eu e você precisamos tomar cuidado para que um dia não sejamos como Amazias. Para que um dia não sejamos aquela pessoa que quando morrermos, as pessoas vão falar, puxa vida, esse camarada era tão bem, foi tão bem, nasceu na igreja, cresceu na igreja, um dia o quê?
se desviou. Largou os caminhos. Você conhece pessoas assim? Você conhece pessoas que começaram bem, começaram muito bem e hoje já estão longe dos caminhos do Senhor? Pessoas que começaram na igreja e hoje falam, eu não preciso mais da igreja, eu sei viver a minha própria vida. Veja que o caminho delas, às vezes, tem sido como o caminho de Amazias. Porque são pessoas que falam assim, eu sou autossuficiente, eu não preciso do Senhor. Eu sei, eu cuido da minha vida, eu sei cuidar da minha vida, eu não preciso do Senhor. E aqui, meus irmãos, nós vemos o problema de Amazias. Porque os seus olhos estavam no dinheiro, seus olhos estavam nos prazeres do mundo. E veja o que a palavra de Deus nos diz lá em 1 João, capítulo 2, versículos 15 e 16. 1 João, capítulo 2, versículos 15 e 16. O que o Senhor vai falar desse negócio de amar as coisas que as pessoas gostam? Porque isso é muito comum nos nossos dias. A gente não quer ficar de mal com as pessoas, com os nossos colegas de trabalho, os nossos amigos da escola, os nossos vizinhos, os nossos conhecidos. Você quer falar, olha, puxa, eu gosto disso, você gosta também? Eu gosto dessa série, você gosta também? Eu gosto de ir no cinema, você gosta também? Tem coisas que nós gostamos também. A gente quer gostar de algumas coisas que o mundo gosta também. E olha o que a Bíblia fala. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque algumas coisas que há no mundo, tudo que há no mundo, repita comigo, tudo que há no mundo. Tudo que há no mundo. O que há no mundo? Tudo que você vê nesse mundo. Tudo que esse mundo vai oferecer de prazer para você. Qualquer coisa. Você pode falar, não, pastor, mas isso daqui não. Olha, é do mundo. Tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, ou seja, aquilo que eu tenho vontade, aquilo que minha carne quer fazer, aquilo que é desejo do meu olho, aquilo que o meu olho quer ver, aquilo que é a soberba da vida, aquilo que eu posso fazer. O que é a soberba da vida? Depois a gente vai falar um pouquinho aqui de Amazias. Vem de Deus isso? Não, não vem de Deus, é do mundo. E sabe por que nós não devemos amar o mundo? Porque Jesus ele fala, nós não somos desse mundo. Quem ama as coisas desse mundo, um dia vai amar esse mundo. Quem ama a Deus, não vai amar esse mundo. É impossível viver desse jeito. E Amazias, ele começou a entrar por esse caminho. Amazias era aquela pessoa que estava na igreja, tinha tudo certo. E aí ele começa a se desviar. E quando se desvia, o que acontece? Deus manda o pastor de novo. Né? Olha, se você estiver fazendo coisa errada, o pastor vai te visitar. Se você errar de novo, o pastor vai te visitar de novo. Foi o que aconteceu aqui. Olha lá o que aconteceu, lá no versículo 15 e 16. Porque Amazias ele fez o que era errado. Ele foi lá, pegou o incenso, pegou os deuses dos edomitas, começou a prestar culto para eles. Deus manda um outro pastor para ele, agora mandou um profeta. Né? Mandou um varão, um vaso lá, né? Falou, mais forte. Antes era um homem de Deus, agora mandou um profeta. Olha, o Senhor ficou irado com Amazias e enviou um profeta. Ele disse, por que você está buscando deuses que não puderam livrar do seu ataque o povo deles? Enquanto o profeta ainda falava, o rei lhe disse, por acaso pusemos você por conselheiro do rei? Pare com isso. Por que teríamos que matar você? Lembra que eu falei da soberba da vida? Eu pedi conselho para você. Lembra quando o primeiro foi? Ele até ouviu o conselho. Aí chegou o outro conselho, veja como o coração de Amazias já começou a se transformar, e parece que ele já tinha, a decisão já estava no coração dele, eu não quero mais seguir o Senhor. Quem é você para ficar me falando esse negócio de Bíblia, esse negócio de Deus? Sai para lá, deixa eu tomar conta da minha vida. Quem é você para dizer o que eu posso e o que eu não posso fazer? O que eu posso ou não posso fazer? Quem é você para dizer que filme eu posso ou não posso assistir? Quem é você onde eu posso ou não posso gastar o meu dinheiro? Quem é você para falar isso para mim? Eu sou autossuficiente, eu sou dono das minhas coisas, eu sei o que eu devo fazer. Esse era Amazias. A pessoa que chega uma hora e ele fala, eu não quero mais o conselho de Deus. Hashtag cancela. Sai do grupo de WhatsApp. Se desinscreve do canal. Cansei desse povo, cansei desse negócio de crente, cansei desse negócio de igreja. Não quero mais. Meus irmãos, é isso que acontece com pessoas que não têm o seu coração perfeito. Ou, em outras versões, que não amam ao Senhor de todo o coração. A gente falou isso, né? Quando o pastor Haroldo falou, você ama a Deus de todo o coração? Porque é isso que Deus ele quer
perguntar: o que está no seu coração? Será que temos amado ao Senhor de todo o coração? Veja que isso é o que Deus ele quer fazer. Talvez você esteja falando: pastor, tem tanta coisa ruim no meu coração. Mas é exatamente isso que Jesus Cristo ele veio fazer nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz lá em Jeremias, capítulo 31, quando ele fala que eu vim fazer uma aliança. Quando Jesus falou: eu vou fazer uma nova aliança, não como aquela aliança que eu fiz. Lá em Jeremias, capítulo 31, versículo 33, Jeremias ele fala o seguinte: olha, eu vou fazer uma nova aliança com o seu povo. Porque quando Deus fez a primeira aliança lá no Monte Sinai, ele ensinou um monte de mandamento, um monte de coisas, para todo mundo ser certinho. Era uma aliança que você falou: olha, essa aliança aqui eu vou te dar através de Moisés, com os 10 mandamentos. Na verdade eram muito mais, 613 mandamentos. Que Deus ele falou o seguinte: olha, sejam certinhos. Sejam certinhos, façam o que é certo. E muitas pessoas acharam: legal, eu vou fazer o que é certo. E acham que isso é suficiente, mas Deus falou: olha, isso não é suficiente, eu vou fazer uma nova aliança. Sabe por quê? Porque eu vou fazer uma aliança não apenas escrevendo as leis na sua mente, mas também no seu coração. Olha, coloque, por favor, Jeremias 31, 33. Ele fala: olha, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração. Também no seu coração. Não basta eu ser uma boa pessoa, a lei tem que estar no meu coração também. Ou seja, não basta eu servir ao Senhor só porque eu fui convencido de que isso é certo. Não basta eu servir a Deus ou ser uma pessoa boa só porque eu fui ensinado na escola bíblica dominical ou pelo meu pai que era crente, pela minha mãe, pela minha avó que era crente, que isso era a coisa certa a se fazer. Não é na mente que tem que estar apenas essas coisas têm que estar no meu coração. E é isso que Jesus veio fazer. Jesus veio nos dar um novo coração. Os profetas falam que Deus iria nos dar um coração de carne, um coração que pudéssemos amar o Senhor, mudar o nosso coração, fazer com que eu não mais ame as coisas do mundo, que eu comece a amar o Senhor. Isso é um milagre que somente Jesus Cristo pode fazer nas nossas vidas. Esse é um milagre que Deus ali deseja fazer na minha vida e na sua vida. E veja que isso foi o que aconteceu com Amazias. Ele era uma pessoa que tinha na sua cabeça as leis, ele sabia o que era certo, mas o seu coração estava longe de Deus. Ele sabia o que era certo fazer, mas no fundo o coração dele estava em gostar, amar as coisas que o mundo amava. E meus irmãos, que perigo isso é para as nossas vidas, quando nós começamos a amar as coisas que o mundo ama. Quando o nosso coração começa a ficar dividido, porque um coração dividido no amor a Deus e no amor às outras coisas, não é um coração perfeito diante de Deus. Davi, ele era um homem que errou, mas o seu coração era um coração que amava o Senhor. Nós lemos os Salmos, como nós vemos o amor de Davi a Deus. Será que nós temos amado ao Senhor? Veja o que aconteceu com Amazias, veja o final dele, o que aconteceu no versículo 24. 2 Crônicas 25, versículo 24. Sabe o que aconteceu? Amazias, depois disso, ele teve uma outra batalha, e aqueles 100.000 homens de Judá que ele tinha contratado entraram e assaltaram Judá. Quando o seu coração estava longe do Senhor. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aqueles homens fizeram? Pegaram todo o ouro e a prata de Amazias, todos os utensílios que havia na casa de Deus, com Obed-edom e os tesouros do palácio real, bem como alguns reféns, e voltaram para Samaria. Sabe o que acontece com as pessoas que têm o coração longe de Deus? Vem o inimigo e roubam aquilo que a pessoa tem de mais precioso. E sabe aquilo que temos de mais precioso? Os tesouros da casa de Deus que estão dentro do nosso coração. Os ensinamentos que foram colocados no nosso coração. Assim como Jesus falou, lembra quando Jesus fala da parábola do semeador? Da semente que ela cai, e quando aquela semente começa a não se enraizar, o que acontece? Vem o inimigo e rouba a semente. Rouba aquilo que é mais precioso, aquilo que pode geminar para a vida eterna, que são os tesouros do reino de Deus que foram implantados na nossa vida. É isso que acontece, meus irmãos. Nós que tivemos a semente, a palavra de Deus implantada na nossa vida. Quando nós começamos a amar as coisas desse mundo, sabe o que o diabo faz? Ele vem, ele rouba o que é de mais precioso na nossa vida, que são as coisas, os ensinamentos do Senhor que foram colocados na nossa vida. Foi isso que aconteceu com Amazias, e foi simplesmente
o início da derrocada dele. Porque aqui no versículo 27, um pouquinho mais para frente, mostra o final da vida dele. E olha o que acontece no versículo 27. Depois que Amazias deixou do quê? De seguir o Senhor. Depois que ele parou de seguir o Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laques. Porém, enviaram os homens atrás dele até Laques e o mataram. Como é que pode? Uma pessoa que é certinha, aquele filho, aquela filha exemplar, nunca deu problema para o papai e para a mamãe, deixa de seguir o Senhor, entra por caminhos, se desvia, e tem um fim tão terrível. Sabe por que isso acontece? E às vezes você fala, não, pastor, isso nunca vai acontecer comigo. Isso nunca, a gente sempre fala, né? Com a gente nunca vai acontecer, com a nossa família nunca vai acontecer. E como ainda assim nós vemos isso acontecendo nas igrejas? Pessoas que começam muito bem nos caminhos do Senhor e um dia se desviam dos caminhos do Senhor. Sabe por quê? O amor dividido. Hoje o que Amazias nos ensina é que só tem um jeito de buscar o Senhor. Porque é isso que aconteceu. Depois que ele deixou o quê? De seguir, de buscar ao Senhor. E só tem um jeito de você seguir, de você buscar o Senhor. Só tem um jeito de você buscar esse Deus que nós chamamos do Deus de Israel, que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus que enviou o seu Filho Jesus Cristo. Só tem um jeito. Essa religião que você pratica, que se chama cristianismo, só tem um jeito de você praticar ela. Sinto-lhe ser o portador das boas notícias, ou das más notícias, como foi esse homem de Deus, ou como esse profeta que chegou para Amazias e falou, olha, você está indo por caminhos que você vai se dar mal. Sabe por quê? Porque esse mundo nos ensina que você pode sim ser crente e gostar das coisas desse mundo. Você pode sim ser crente e continuar gostando das coisas que esse mundo oferece para você. Você pode sim ser crente, dizer que ama a Deus e continuar amando as coisas que esse mundo ama. E eu quero dizer para você, não dá. Isso vai acabar mal. Isso, uma hora, o seu coração vai se rebelar contra você. O teu coração ele é enganoso. O teu coração ele vai enganar você. E uma hora você vai se rebelar. Por isso que a palavra de Deus fala de tudo que você deve guardar. Guarda o teu coração. Guarda as coisas que você ama. Guarda as coisas que você começa a gostar. E quantas vezes a gente começa a se apaixonar por coisas da nossa vida? De algumas coisas. Eu mesmo sou assim, irmãos. Eu às vezes, eu tenho... Eu, quando era adolescente, eu gostava muito de joguinho. E hoje em dia, de repente, eu estou lá vendo um negócio e aparece uma propaganda de joguinho. Eu instalo um joguinho, eu começo a jogar, quando eu vejo, já estou perdendo meia hora, uma hora e meia no joguinho, eu desinstalo. Aquilo começa a me pegar, eu começo a me apaixonar por essas coisas, eu falo, não posso. Às vezes eu começo a assistir umas séries no Netflix, e como tem série legal. Dá vontade de passar a madrugada maratonando. Até os irmãos que estão com a olheira aqui, devem ter maratonado no sábado. Não vamos falar nada, acho que deve ter jejuado e orado a noite inteira, né, pastor? Como isso acaba... Como a gente gosta dessas coisas. Meus irmãos, como isso acaba trazendo paixão para a gente começa a dividir o nosso amor por Deus, pelas coisas de Deus, pelas coisas que o mundo gosta. Sabe por quê? Porque nós fomos ensinados errados. Sabe por quê? Porque nós fomos ensinados a amar a Deus acima de todas as coisas. Quem aqui foi ensinado a amar a Deus acima de todas as coisas? Levante sua mão. Sabe quantos versículos diz na Bíblia que nós devemos amar Deus acima de todas as coisas? Sabe quantos? Nenhum. Porque a Bíblia fala, não ame as outras coisas. Não ame o que está no mundo. A única coisa que nós podemos amar é Deus e as pessoas. E o que está na nossa cabeça, eu devo amar Deus acima do meu Netflix, eu devo amar Deus acima da minha carreira profissional, quando Deus fala, não ame a sua carreira profissional. Tenha isso por perda por Jesus Cristo. Deus fala, não ame as coisas que Deus te deu. É uma bênção na sua vida, mas não coloque o seu coração nessas coisas. E a gente, na nossa cabeça, eu devo amar a Deus mais do que isso. Eu devo gostar mais de ir na igreja do que ver o meu... Não, você não deve amar o seu futebol. Isso é coisa legal, gasta um tempo com isso. Não coloque o seu coração nessas coisas. Esse foi o problema de Amazias. Esse foi o erro de Amazias. O nosso maior erro é achar que nós temos que amar a Deus acima do nosso dinheiro, achar que nós devemos amar a Deus acima dos nossos bens, quando, na verdade, nenhum amor deve ser colocado nessas coisas. Porque o próprio Deus fala, não ame as coisas que dão no mundo. Vocês não são desse mundo.
Nós não somos, eu e você não somos desse mundo. O nosso amor deve estar somente nas coisas de Deus. Ah, meus irmãos, esse é o primeiro e maior dos mandamentos. Quando perguntaram para Jesus, Jesus, qual é o maior dos mandamentos? O que Jesus respondeu? O que Jesus respondeu? Amará o Senhor? Não, não foi isso. Isso que é interessante. Sabe por quê? Porque o maior dos mandamentos, ele não começa como amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração. Começa um versículo antes. Olha lá Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Esse é o versículo que vocês falaram. Coloca lá, por favor, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Esse é o versículo, é o maior dos mandamentos. Deuteronômio 6, 5. É o maior mandamento. Ame ao Senhor, seu Deus. O maior dos mandamentos, quando perguntaram para Jesus, Jesus não começou aí. Jesus começou um versículo antes. Coloca lá o versículo 4, né? É o versículo, ele falou, escute, Israel, ouve. Eu quero falar com você, ouve, presta atenção. O Senhor não é o maior dos seus amores. O Senhor não é o maior dos seus senhores. O Senhor é o quê? É o único, o Senhor tem que ser único na sua vida. O Senhor tem que ser o único amor da sua vida. Não pode existir outro. Por isso que, veja que no versículo 5, ele não vai falar, ame o Senhor teu Deus mais do que as tuas coisas. Ame a igreja ame estar na igreja mais do que estar assistindo Fantástico. Não é isso que ele diz. Ele fala, ame o Senhor o quê? Com todo o seu coração. Com toda a sua alma, com toda a sua força. Que diferença, meus irmãos. Que diferença é desse evangelho que nós temos vivido, quantas vezes, e nós nos perguntamos, por que às vezes o Espírito Santo de Deus não se manifesta na minha vida? Por que nós não vemos hoje, nas igrejas de hoje, talvez o mover de Deus, como nós víamos o mover na época dos apóstolos? Quantas pessoas falam, puxa vida, parece que, pastor, eu vivo a minha vida, eu oro, eu não sinto. Eu não sinto aquele arrepio, Quantas vezes, na verdade, o nosso coração está tão longe do Senhor, meus irmãos, e nós nos esquecemos que fomos chamados para amar o Senhor com todo o nosso coração, não acima das outras coisas, mas em tudo amar o Senhor. Não dar amor nenhum para outras coisas. Chegar para as outras coisas que às vezes cativa você, aquilo que consome o teu tempo, aquilo que consome o seu desejo, falar, olha, eu não quero amar você, porque isso aqui eu vou morrer, isso aqui vai ficar, isso aqui é coisa do mundo, eu não sou desse mundo. Como isso é uma disciplina, meus irmãos. Veja que Deus nos ordenou para amá-lo de todo o coração. Esse foi o erro de Amazias. E esse talvez, muitas vezes, pode ser o meu e o seu erro nos dias de hoje. Amar de Deus, gostar de estar na igreja. Gostar das coisas de Deus. Ser abençoado, uma pessoa abençoada. Mas ainda assim ter o coração em outras coisas. Ainda assim ter o coração, gostar de outras coisas. Ter prazer em outras coisas. Quando todo o nosso prazer, sabe por que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele falava, Senhor, o meu prazer está na sua lei. Senhor, o meu prazer está em ler a tua palavra. Senhor, às vezes eu erro, sim, eu erro, mas o meu prazer, na verdade, é quando eu estou na tua casa te louvando. O meu prazer é quando eu abro a minha Bíblia, eu leio a minha Bíblia. O meu prazer é quando eu coloco os meus joelhos no chão, eu adoro o Senhor. Ah, meus irmãos, será que nós já estamos nesse caminho? Será que esse é o caminho que nós temos seguido, ou será que nós temos seguido o caminho de Amazias? Sabe por quê? Porque Deus, ele é tão grande, mas tão grande que quando ele entrar de verdade no nosso coração, não pode sobrar espaço para mais nada. E Deus, ele não quer dividir a paixão dele com ninguém. E ele vai respeitar a nossa vida. Ele vai falar, olha, você quer amar suas coisas? Você pode amar. Mas a palavra de Deus diz que Deus, ele é zeloso, Deus, ele é ciumento. O que Deus, ele deseja é que nós o amemos de todo o nosso coração. Esse é o maior dos mandamentos. Na verdade, o grande pecado de Amazias foi não cumprir o maior dos mandamentos. Não amar o Senhor, nosso Deus, nosso único Senhor, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças. E isso, meus irmãos, não é algo fácil. Eu não quero dizer aqui e colocar uma capa de santo aqui, dizendo também que todos nós fazemos isso, porque isso é algo dificílimo nas nossas vidas. Isso é uma renúncia diária. Sabe por quê? Porque vira e mexe na nossa vida, a gente se apaixona. Passa dia e acontece algumas coisas na nossa vida que a gente começa a se apaixonar por algumas coisas.
Tem coisas que às vezes a gente começa a se apaixonar e nós precisamos dizer não. Por isso que temos a necessidade de todos os dias estarmos ajoelhados na cruz do Calvário, dizendo: Senhor, o Senhor é a única coisa. Senhor, Tu és tudo que eu preciso. Ainda na última sexta-feira no PG nós estávamos discutindo o que Deus Ele quer de nós. Deus Ele não quer um pedacinho de você. Sabe o que Deus Ele quer de você? Tudo. E Ele não aceita nada menos do que tudo. Quando nós começamos no nosso coração a abrir brechas para algumas coisas e começamos a amar algumas coisas, talvez caiamos no risco de terminar como Amazias. Isso nós não devemos querer na nossa vida. Mas aprender que nós devemos sim amar a Deus. E que nós possamos amar a Deus de todo o coração. Sabe por quê? Porque quem busca o Senhor de todo o coração, sabe o que acontece com essa pessoa? Vai encontrar o Senhor. Isso é uma promessa do Senhor. E eu quero encerrar com o texto de Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Porque essa é a promessa que nós temos do Senhor. Quantos de nós temos vindo à igreja? Quantos de nós temos vindo buscado o Senhor? Talvez buscado de maneira errada. Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Olha o que diz. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Quando tudo o que vocês quiserem, na verdade, seja o Senhor. Enquanto tivermos corações divididos com Deus e as coisas do mundo, não encontraremos o Senhor de verdade. Vamos viver vidas cristãs medíocres. Sabe aquela pessoa que vem na igreja e ouve tanta bênção dos irmãos? Vem irmão aqui e fala um testemunho. Olha o que Deus fez na minha vida, olha o que Deus fez na minha vida. E você fala: Senhor, e comigo, Senhor? Meus irmãos, esse é o nosso alvo. Que possamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração, sabendo que um dia nós vamos encontrá-lo. E quando você encontrar o Senhor, o que você gostaria que Deus Ele falasse para você? Que você foi uma pessoa boazinha, mas não de todo o coração? Ou que talvez você tenha tido algum erro na sua vida, mas ainda assim foi uma pessoa segundo o coração de Deus? Essa é uma decisão nossa, uma decisão minha, uma decisão sua. E a minha oração é que todos nós possamos decidir a cada dia dizer não para as coisas do mundo e sim para as coisas de Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de nós. Vamos